Somente Deus criou o mundo e o que nele há. Oi, meus irmãos, graça e paz, todos que estão conosco a partir de agora. É com muita alegria que nós iniciamos o nosso compartilhar e orar, um tempo que nós dedicamos à oração, a fazer os devidos agradecimentos ao Senhor por tudo que Ele é e tem feito por nós, e também renovar os nossos pedidos ou permanecer pedindo acerca de algo que ainda não obtivemos nenhuma resposta do Senhor. Então nós vamos orar, né? Nada mais coerente com a proposta do nosso encontro hoje, né? De priorizar a oração. Nós vamos falar com Deus, vamos juntos invocar o santo nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio que essa salvação hoje não é mais a salvação que nós outrora já desfrutamos, mas uma salvação de algo que nós estamos lutando, e dependendo de Deus para que Ele chegue com essa salvação. Nós não sabemos daqui onde estamos, o que se passa com você, onde você está na sua casa, mas Deus, Ele é onipresente, Ele está aí com você como está conosco, e certamente Ele sabe qual é a tua causa, como sabe a nossa, de todos nós que estamos aqui hoje, por fé, por gratidão e também por dependência do Senhor da nossa vida. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo dia que nos foi dado para viver. Reconhecemos a boa mão do Senhor sobre a nossa vida, a nossa família, tudo o que somos e temos, ó Deus. O Senhor tem sustentado, o Senhor tem garantido, ó Deus, que a nossa vida, Pai, não se perca nem um instante, ó Deus, da sua atenção. Deus bendito e amado, abençoa o teu povo reunido nesta hora, sejam os daqui do templo, sejam os que estão em casa, e que seja um tempo gracioso para todos nós, que possamos renovar, Senhor, as nossas forças em Ti, que possamos, ó Deus, aumentar a nossa fé, que possamos, ó Deus, revigorar mais e mais a nossa esperança naquilo que o Senhor ainda tem, ó Deus, para nos entregar. Ó Deus bendito, abençoa as famílias que estão conosco, Deus, ser com cada lar que nos acompanha nesta hora, ó Deus, que a Tua graça superabunde sobre a nossa vida, e que possamos viver esse tempo do céu com muita alegria, com muita gratidão, Deus, com cânticos, ó Deus, que nós iremos celebrar o Teu nome, tornar o nome do Senhor através da nossa boca famoso, ó Pai, e que o Senhor fale ao nosso coração logo mais. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, é o que pedimos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo nós oramos, amém. Louvado seja o nosso Deus. Hoje a equipe está um pouco mais reduzida, mas é bênção, Irmã Késia Saraiva está ali pronta para receber o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Manda aí no chat da página do Facebook da nossa igreja, tá? Nós não temos como visualizar aqui o grupo de WhatsApp da igreja, então se você colocou no grupo de WhatsApp da igreja, por favor, retransmita através da nossa página, para a gente poder pegar aqui o seu pedido, o seu agradecimento, e publicamente divulgarmos para que os demais irmãos, e nós aqui também possamos interceder ou agradecer por você, tá bom? Está conosco também Kathleen, a filha da irmã Késia, uma irmã em Cristo de todos nós. Lucas aqui cuidando da parte do som, A irmã Késia vai nos edificar e nos abençoar com a sua voz. O irmão Mael vai nos abençoar aqui com as notas do violão, para a gente todos juntos, para nós todos juntos celebrar o nome do nosso Deus. Eu quero compartilhar o texto de João capítulo 16, versículos 32 e 33, que diz assim: Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, como Jesus, nós somos filhos de Deus também. E o Pai está conosco. Não se sinta só.
Por mais que as pessoas tenham te abandonado, por mais que as pessoas tenham virado as costas para você, Deus continua ao seu lado. Deus continua diante de você, cuidando de você, né, te dando a paz que o mundo não pode te oferecer, né? E o que nós estamos passando não é novidade. O Senhor mesmo, Ele nos disse na sua palavra e continua nos dizendo que nós iremos passar por tribulação, por aflição, mas que nele nós podemos continuar animados, porque Ele cuida de nós. Então, se você crer no Senhor Jesus Cristo, crer na promessa dEle, que você possa descansar no teu coração aí, né? Celebrar a presença dEle aí do seu lado, celebrar que Ele é o teu provedor, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Salvador, e nada jamais poderá te separar do amor que Ele tem por você. Amém? Vamos celebrar Ele, vamos adorar Ele, vamos cantar o Senhor da nossa vida. Graça e paz, meus irmãos. Nosso coração está muito alegre por estarmos aqui mais uma vez, juntos, nesse propósito único de tão somente adorar o nosso Deus. Nós queremos convidá-los para cantar nesse momento conosco, cantar as verdades sobre o nosso Deus, louvar e engrandecer o seu santo nome, pois o Senhor é digno. Vamos cantar ao Senhor. Nosso Deus é soberano, nosso Deus criador de toda a terra, criador de todas as coisas, que fez os céus, fez a terra, criou a natureza, os luminares. E mesmo assim, tão grande, tão soberano, infinito em grandeza, ainda assim se importa conosco, se importa com o que passamos, se importa com o que sentimos, com as nossas aflições, ouve as nossas orações, e nós não temos palavras para agradecer a esse Deus tão maravilhoso. Então vamos cantar, vamos louvar o seu santo nome, amém? Nosso Deus é soberano, Ele reina desde a fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina desde a fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, na separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, cante a Ele, Ele reina desde a fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina desde a fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou
seja engrandecido. É o louvor que nós vamos cantar agora. Que você separe esse momento tão precioso para entregar aquilo de melhor, de mais sincero no teu coração ao nosso Deus. O Senhor é grande, o Senhor é soberano. Nada fugiu do seu controle, nada escapou das suas mãos. Ele continua soberano, continua no controle da sua vida, das nossas vidas, meus irmãos. Que você possa render a Ele a tua gratidão por todas as coisas, todo o bem que Ele tem feito a você, por todo o bem que Ele tem feito na tua casa, na tua família, nos seus familiares. Esse Deus seja engrandecido tão somente. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Mais uma vez cante. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Louvamos o nosso Deus. Nós vamos fazer um momento de oração. Sexta-feira, meus irmãos, a nossa Convenção Batista Norte Rio Grandense estará realizando uma jornada de oração por todo o estado do Rio Grande do Norte, região Seridó, região Oeste, região aqui nossa, né, Norte, e também a região
Leste e Agreste, né, que são as 4 associações, né, que compõem a nossa Convenção Batista Norte Rio Grandense. Então, sexta-feira, nós, os batistas, estaremos orando pelo Brasil, né, pela pandemia e também pela vacina, que todos nós queremos que chegue para estancar de uma vez por todas esse vírus que está aí ainda, né, pelas ruas da nossa nação. Então se prepare para esse momento. Nós vamos ter um tempo nosso de Igreja Batista de Capuí, vamos dar nossa contribuição, né, vamos nos juntar aos irmãos batistas. Serão 24 horas de oração, né, dentro dessas associações. Todas ficaram com um período de oração. A nossa ABN, Associação Batista Norte, ficou com o período da tarde. Eu ainda vou confirmar qual é o nosso horário, e nós vamos na sexta-feira à tarde, ainda vou divulgar o horário, vamos abrir uma sala, tá, para que todos possam entrar, e nós vamos dedicar 1 hora de oração pelo Brasil, pela pandemia e pela vacina que nós estamos aguardando o Senhor usar um cientista que possa descobrir o antídoto que irá nos ajudar nesse momento de dificuldade que todos nós estamos passando, tá? Então, eu vou pedir a irmã Kézia Araújo que faça uma oração por esses 3 pedidos, né? Pelo Brasil, pela pandemia e também pela vacina, que Deus possa nos ajudar nesse momento de aflição que toda a humanidade, né, foi afetada, e precisamos olhar para o céu e saber que o nosso socorro vem do Senhor. Irmã Kézia, por gentileza. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus de graça, Deus de amor, nosso Pai, nosso Deus de misericórdia, nós clamamos a Ti, Senhor, nesse momento, crendo, ó Deus, que apesar de não merecermos, Senhor, o Senhor tem nos ouvido, ó Deus, tem contemplado, ó Deus, as nossas causas, Senhor. E nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, da nossa nação, ó Deus, da nação brasileira, do Seu povo, ó Deus, que hoje colhe os frutos, ó Deus, muitas vezes do nosso pecado, ó Deus, da nossa iniquidade, ó Deus, da nossa perversidade, ó Deus, muitas vezes fazendo aquilo que não agrada o Teu coração, ó Deus, fazendo aquilo que envergonha, ó Deus, o Teu nome, Senhor. Nós estamos colhendo, Senhor, agora frutos, Senhor, tão terríveis, meu Deus, tanta desonestidade afeta o nosso país, ó Deus, desemprego, Senhor, fome, ó Pai, doenças, Senhor, tantas desigualdades sociais, ó Deus, tantos, ó Deus, passando tantas dificuldades, tantas necessidades, Senhor, crianças nas ruas, Senhor, famílias nas ruas, tantos dependentes químicos, ó Deus, tantos problemas que se nós fôssemos falar aqui, Senhor, ficaríamos por horas, Senhor, falando, ó Deus. Mas que o Senhor, com Teu olhar de misericórdia, Senhor, com Teu olhar de amor, olhe para nós, Senhor, inquieta, ó Deus, o coração da nação brasileira, Senhor, dos seus governantes, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, todos nós se voltar para o Senhor, ó Deus. Aqueles que estão distantes, ó Deus, aqueles que não reconhecem o Teu nome, Senhor. Aqueles, ó Deus, que pecam, Senhor, deliberadamente, ó Deus, e por causa de tanto pecado, ó Deus, nós temos colhido, Senhor, tantas coisas, tanto sofrimento, ó Deus, que o Senhor toque, ó Deus, no coração dessas pessoas, ó Deus, dos líderes dessa nação, ó Deus, que o Senhor venha converter, Senhor, os corações dos filhos aos pais, ó Deus, dos pais aos filhos, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, impulsionar o nosso coração a pregar o Teu evangelho, Senhor, a falar das Tuas boas novas, Senhor, desse evangelho, Deus, capaz de nos curar, ó Deus, capaz de trazer a nós arrependimento, ó Deus, nosso coração que é tão sombrio, ó Deus, que se inclina sempre para o mal, ó Deus. Que o Senhor venha incomodar a Tua igreja, Senhor, brasileira, a orar, ó Deus, pelos seus líderes, ó Deus. Não adianta, Senhor, falar mal, Senhor, falar da crise, Senhor, mas nós temos que orar, Senhor. Nosso dever, ó Deus, é interceder por eles, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a levar a Tua palavra, Senhor. Que eles possam se converter e reconhecer que só o Senhor pode nos salvar, Senhor, pode nos tirar dessa situação, ó Deus, de desequilíbrio social, ó Deus. Em nome de Jesus nós Te clamamos, Senhor, pela nossa nação brasileira, ó Deus, pelos crentes, ó Deus, pelos descrentes,
crentes, pela família, Senhor, sara as famílias do Brasil, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, por essa pandemia, Deus, que nos assola, que assola o mundo inteiro, ó Deus, a qual, Senhor, nós ficamos imersos, Senhor, na nossa própria fragilidade, ó Deus. Cremos que Tu és soberano, Senhor, cremos, ó Deus, que Tu tens o controle, ó Deus, e que isso no final de tudo glorificará o Teu nome, ó Deus, porque nós podemos já hoje reconhecer, ó Deus, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, ó Deus, e que se for o sofrimento, ó Deus, que nos faça chegar mais perto de Ti, ó Deus, que venhamos sim, ó Deus, a sofrer, que venhamos sim, ó Deus, passar situações difíceis, meu Deus, mas que elas nos levem para mais perto de Ti, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor sare, Deus, todos os enfermos, Senhor, com a Tua permissão, com a Tua soberana vontade, ó Deus, que o Senhor traga consolo, alívio, ó Deus, aos familiares, Senhor, que perderam entes queridos, ó Deus, tirando toda a amargura, Senhor, depressão, ansiedade, Senhor, que o Senhor venha curando, restaurando, Deus, todas as pessoas, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, pelos cientistas, ó Deus, pelos médicos, Senhor, pela medicina no geral, ó Deus, que possa encontrar, Senhor, de acordo com a Tua soberana vontade, a vacina, Senhor, remédio, ó Deus, que traga cura para essa situação, para essa enfermidade tão terrível, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, que os governos, Senhor, os políticos possam liberar, Senhor, mais recursos para esses cientistas, ó Deus, para que eles possam, em Teu nome, ó Deus, chegar logo com a provisão, Senhor, desse remédio que venha sarar essas dores, Senhor, que venha sarar esses sintomas, que nós possamos nos livrar, Senhor, desta pandemia, que nós possamos sair de nossas casas, Senhor, sem medo, ó Deus, de sermos pegos, ó Deus, por esse vírus tão terrível, ó Deus. Então abençoa, Senhor, nós sabemos que Tu és a fonte de toda a sabedoria, Senhor, toda a grandeza está diante de Ti, ó Deus, e que sem a Tua permissão, Senhor, nós não conseguimos, Senhor, não tem fórmula, Senhor, não tem vitória, não há saúde, ó Deus, não há nenhuma vitória que possamos contar se ela não vier de Ti, ó Deus. Então nós entregamos, Senhor, nossos pedidos em Tuas mãos, ó Deus, crendo que o Senhor tem contemplado e que no devido tempo, Senhor, no tempo certo determinado por Ti, Senhor, haverá a saída, ó Deus, haverá a solução, e nós iremos contar os nossos testemunhos, Senhor, e muitos se converterão a Ti. Nós cremos, Senhor, e pedimos tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, dia 2 de agosto é a data que nós já decidimos que iremos retornar com os nossos cultos presenciais, tá? Então se prepare para esse dia, ore por esse tempo de retorno e que o nosso Deus possa nos conduzir de volta, né, à sua casa de oração, que nós possamos nessa volta valorizar mais esse tempo como igreja, corpo de Cristo reunido, né? Então 2 de agosto nós iremos retornar, será o primeiro culto, né, depois do último que nós realizamos no dia 16 de março, né? E já tem um tempo que isso não acontece aqui na igreja com a presença dos irmãos, tá bom? Eu queria reforçar um aviso que eu já dei nos grupos da igreja, que amanhã, esse aviso vai para os alunos da escola de líderes e também para os líderes de célula. Amanhã às 20h30 nós temos um encontro com o pastor Sagá. Ele é pastor da Igreja Batista de São José de Mipibu. Ele trabalha lá já há 3 anos com a igreja nesse modelo, né, que nós estamos implantando aqui, com célula também. Ele vai compartilhar conosco que estamos à frente, né, desse movimento, difundindo essa visão neotestamentária para a nossa igreja. Ele vai nos enriquecer das experiências que ele tem vivenciado ao longo desses 3 anos de caminhada. E lá ele já pode observar o quanto o Senhor acrescentou, né, à Igreja Batista de São José de Mipibu, pois quando ele assumiu há 3 ou 4 anos atrás, ele encontrou uma igreja com 33 membros, e hoje a igreja já passa dos 200 membros, porque a igreja vive o modelo de igreja bíblica, não mais o modelo de igreja no templo. Então ele vai compartilhar um pouco conosco da sua experiência. Então, se você é aluno da escola de líderes, você é líder de uma célula, não deixe de estar na sala que nós vamos abrir para ouvir o pastor
Sagai, tá bom? Vamos cantar mais uma. Irmã Kézia, a senhora já tem alguma coisa aí? Pronto, a gente vai cantar mais uma e na volta a irmã Kézia vem aqui ler os pedidos, os agradecimentos e também orar. Amém. Convidamos você a pegar o seu cantor cristão, o seu inário do cantor cristão. Vamos cantar um louvor 398. Convidamos todos vocês, toda a família, a louvar o Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, que ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó, vencer sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio no meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou
se apartará de nós, porque ela está no nosso Senhor Jesus, ela está firme. Mesmo que passemos por momentos tão difíceis, tão atribulantes, tão incertos, sabemos que o nosso Senhor estará sempre conosco. Podemos passar o que for, mas a presença dele é suficiente. Amém? Maquésia. Graça e paz, irmãos. Nós louvamos a Deus, pelo privilégio de mais uma vez, mais uma quarta-feira, estar aqui na casa do Senhor, entoando a Ele os louvores. E que lindos louvores, E também tendo o privilégio de trazer orações, trazer as nossas petições também no altar dele. O irmão Júnior, ele tem agradecido a Deus pelas bênçãos derramadas na vida dele e da sua família. E durante esse período que eu tenho convivido aqui com o irmão Júnior, a gente tem conversado, e é algo que tem afligido o coração dele, é a moradia dele e da família dele. Ele disse que tem alguns problemas lá, ele relatou alguns, e ele tem um desejo muito grande de se mudar daquele lugar. E ele pede aqui para a igreja estar orando para que, se for segundo a vontade de Deus, eles possam se mudar de bairro ou de rua. Então, é algo que eu creio que tem realmente tirado a paz dele, a paz da família dele. Não a paz que excede todo entendimento, irmão? Não estou falando dessa paz, mas algo que tem afligido a ele e a sua família. Então, que nós estejamos orando. E eu também tenho muito que agradecer a Deus. Agradeço a Deus pelas misericórdias dele, que têm sido infinitas na minha vida, na vida da minha família, a vida do meu esposo, meu filho, minha filha. E também ali na cidade de Mossoró, com os meus familiares. Eu estava com meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha, que testaram positivo, para o Covid. E minha mãe, ele continuava a andar lá em mamãe, sem saber, doente, mas acho que na inocência, não imaginava que era o Covid. E daí continuava andando lá em mamãe. E teve um período que toda a família de mamãe adoeceu. A minha irmã, quem me conhece sabe que eu tenho uma irmã que tem problema de depressão, eu também tenho um sobrinho. Então, 4 pessoas morando na mesma casa, todos eles adoeceram. Nenhum fez teste, mas eu imagino que também tenha sido o Covid, já que o meu irmão testou positivo. E antes de ontem, ao amanhecer da segunda-feira, um colega de Flávio, trabalhava na mesma função que Flávio, empresário do ramo de bicicleta, só que um empresário já bem sucedido financeiramente. Porém, muitas vezes a gente acha que a alegria é o dinheiro, é os bens materiais, e isso, o ser humano tem se apegado muito a isso. Então, feliz é aquele que confia a sua vida no altar do Senhor, nas mãos do Senhor. E é isso que a gente tem buscado fazer, mas que nem todo mundo faz. O nome dele é Fernando. Ele veio a cometer o suicídio. Um homem rico financeiramente, mas diante dessa situação que estamos vivendo, ficou com depressão e chegou a cometer o suicídio. E a esposa dele já também tinha problema de depressão. Então Flávio esteve ali. Isso é muito triste, com aquela situação, porque que a gente sempre imagina, que as pessoas são felizes. Não, tem tudo, é feliz, mas na verdade só tem tudo quem tem a Cristo, irmãos. Não adianta ter uma mesa farta se não há paz. Então, que nós possamos estar felizes com aquele pão e aquele ovo, que muitas vezes a gente tem que dividir com os nossos filhos. Eu digo porque eu vivi isso a minha vida toda, e eu sou grata a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. Eu sei que foi a mão de Deus. Então, eu peço oração pela família de Fernando, que o Senhor chegue ali, trazendo paz àquela família, que eles venham compreender que a real felicidade, a verdadeira paz, só em Jesus Cristo. Então, esse é meu pedido de oração. E também do irmão Júnior, que os irmãos não esqueçam de orar. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Eu também te agradeço, Pai, pelos meus pecados já perdoados, que foram tantos, ó Pai. Deus amado, Deus querido, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de ser tua filha, Senhor. Pela certeza de salvação, meu Pai. Pela certeza, ó Deus, que pela graça eu sou salva, Senhor. E que venhamos todos os dias, ó Deus, reconhecer que é somente a tua graça, Senhor,
que nos salva, que nos liberta, que nos cura. Pai Santo, poderoso, nesse momento, Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a vida do teu filho, irmão Júnior, Senhor. Deus amado, ele é grato, Senhor, por tudo que ele tem, por tudo que ele é, pela tua graça, pelas bênçãos derramadas sobre a vida dele e da sua família. Mas o Senhor sabe também, ó Deus, quanto tem afligido o coração dele, aquela moradia dele, Pai. Um dia talvez ele foi feliz ali, mas no momento, Senhor, tem sido algo, ó Deus, que tem roubado a paz do teu filho, Pai. Deus amado, segundo a tua vontade, Pai, ele tem te apresentado, meu Deus, o desejo de sair daquele lugar, Senhor. Eu não sei, meu Pai, o que ele tem passado, mas o Senhor sabe. Deus amado, Deus querido, eu te rogo, Senhor, que pela tua misericórdia o Senhor chegue nessa situação, meu Pai, que ele possa se mudar, Senhor, que ele possa encontrar um lugar de paz para morar com a sua filha, com sua esposa, meu Deus. Não sei se próximo da igreja, mas o Senhor sabe. Pai, que ele possa, meu Deus, esperar somente em Ti, assim como ele tem feito, meu Deus. Que ele nunca venha perder a esperança, ó Deus, de ter a sua casa própria, Senhor, porque é um desejo de toda a família, Senhor. Deus amado, abre portas até onde não há parede, porque Tu és o Deus do impossível, Senhor. Deus amado, Deus querido, eu te louvo, ó Deus, pela Tua misericórdia, pelas bênçãos derramadas sobre a minha vida, sobre a vida da minha filha, do meu filho, do meu esposo, ó Deus, pelo lado da minha mãe, Senhor, pela vida do pastor Abraão, Senhor, o lado dele, ó Deus, a vida da Késia, o seu esposo, do Lucas, ó Deus, da Tânia. Ó Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esta igreja, Senhor. Deus querido, Deus bendito, nesse momento, Pai, eu quero te apresentar, Senhor, aquela família que está enlutada, ó Deus, a família do Fernando, Senhor. Um homem tão jovem, ó Deus, que veio assim ceifar com a sua vida, Senhor. Talvez ele nunca tenha tido encontro com o Senhor, meu Pai. Eu não sei, o Senhor é quem sabe, meu Deus. Que o Senhor chegue com misericórdia com aqueles que ainda têm vida, com aqueles que ainda respiram aqui nessa terra, Senhor. Que eles venham ter o privilégio, assim como nós tivemos, ó Deus, de ter um encontro com Ti, Senhor, e ter nossas vidas transformadas. Pai amado, Pai querido, eu te rogo, Senhor, que o Senhor chegue com paz naquele lar, Senhor. Que eles entendam, ó Deus, que o dinheiro, meu Pai, não é tudo, ó Deus. Aliás, o dinheiro não é nada se o Senhor não estiver presente, Pai. Deus amado, toma aquela família em Tuas mãos, trazendo a ele paz, trazendo a eles, ó Deus, a tranquilidade, Senhor, e a certeza, meu Pai, para onde irão quando partirem deste lugar. Eu te rogo, eu te peço também pela vida do pastor Abraão, que irá ser boca aqui neste lugar, Senhor, que possamos entender a Tua palavra, meu Deus. Nos dá ouvido e um coração de compreensão, meu Pai. Deus amado, Deus bendito, eu também te peço que o Senhor vá visitando as famílias da Igreja Batista Capuí, Senhor. Eu te rogo, ó Deus, que Tu vá chegando, ó Deus, na família do irmão Luiz, da irmã Severina, no lado do irmão Edmilson, guardando o André no local dele de trabalho, Senhor. Ó Deus amado, vai visitando a vida dos Teus filhos, ó Pai. Eu te rogo por essa comunidade, ó Deus, uma comunidade tão carente de Ti, onde há muitos jovens, ó Deus, envolvidos com drogas, no tráfico, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Usa essa igreja, meu Deus, como um canal de bênção nessa comunidade, Senhor. Deus amado, Deus querido, continua conosco. Em nome de Jesus, o qual oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Queridos, ainda dá tempo, se você não mandou seu pedido ou seu agradecimento. Essa foi a primeira parte que nós dedicamos a vocês que estão aí do outro lado da câmera nos vendo. Se você ainda não mandou e quiser mandar, após a mensagem do Senhor, nós vamos apresentar o seu pedido ou o seu agradecimento, tá? Nós vamos meditar hoje no livro dos Atos dos Apóstolos do Senhor, é o livro histórico do Novo Testamento, o capítulo 23, nós vamos fazer a leitura de 2 versículos desse capítulo, o versículo 1 e o versículo de número 11, tá? Esse será o alimento para nossa alma nesta hora. Só ligar aqui meu computador móvel. Muito bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versos 1, e depois a gente dá um salto para o versículo de número 11, tá bom? E diz assim a palavra do Senhor: Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos,
tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Senhor, bendito e amado de todos nós, nos conceda, Pai querido, um coração capaz de compreender a Tua palavra. Que sejamos iluminados nesta hora pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, que dissipa a nossa ignorância teológica e nos enche de sabedoria que procede de Ti. É o que pedimos, no nome de Jesus oramos. Amém. Hoje eu quero pensar com os irmãos sobre o que o apóstolo Paulo ele declarou, né? É o tema da nossa mensagem hoje. Deixa eu só abrir aqui o texto. E o tema é boa consciência, né? Vamos pensar sobre essa declaração pública que o apóstolo fez, sobre a sua boa consciência diante de Deus, né? Muito bem. E o próprio Paulo, ele escreveu em Efésios 2:10 o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta, né? São dois textos, um escrito por Paulo, outro escrito por Tiago, no capítulo 2, versículo 17, e os dois têm a ver com a finalidade pela qual o Senhor ele nos regenerou, né? Paulo ele deixa isso bem claro e Tiago dá a cacetada final, né? Ele diz que se nós somos regenerados e não realizamos as boas obras, a nossa fé é morta. E esse texto de Atos capítulo 23, versos 1 e 11, eu quero pensar só sobre esses dois versículos, porque ele diz quase tudo sobre o pensamento lucano, né, porque foi Lucas que escreveu esse livro, acerca desse homem que não apenas escreveu, mas também viveu intensamente o que ele escreveu. A vida de Paulo é um exemplo de alguém que entendeu esse fim pelo qual Deus ele nos regenerou, que sejamos realizadores de grandes obras, né? E se isso não acontece, a nossa fé, diz o texto sagrado, segundo o que Tiago escreveu, a nossa fé ela é morta. E nessa parte final do livro de Atos, Lucas ele dedica o tempo que Paulo, ele, ao regressar a Jerusalém, por sinal a nossa série de mensagens para agosto, o tema será o regresso, né? Bem propício para a nossa volta aqui para a igreja. E Paulo ele regressou para Jerusalém depois de um tempo, né, longe, sendo o missionário no meio dos gentios, dos gregos, dos romanos, né, das pessoas que não faziam parte do contexto judaico. E ao regressar para Jerusalém, ele não foi, vamos dizer assim, ele foi considerado uma pessoa não grata entre os judeus e acabou sendo preso. E aqui nessa parte do que Lucas escreveu sobre essa volta de Paulo a Jerusalém, ele está diante do Sinédrio, uma espécie de tribunal, né? E ali ele começa a se reportar aos magistrados, né, vamos dizer assim, que estavam atentos ao que Paulo queria dizer. Ele já havia feito a sua defesa, né? Ele testemunhou sobre o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele testemunhou acerca do que aconteceu depois desse encontro, né? E aqui ele mais uma vez está defendendo não só a sua vida, mas defendendo a sua fé, defendendo as suas obras, defendendo a sua experiência com o Senhor, né? E Paulo ele começa olhando para o Sinédrio, se referindo àqueles varões, irmãos, dizendo que ele andou diante de Deus, ele na verdade tem andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje, ou seja, até aquele dia, né? Paulo, desde o dia que se encontrou com o Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco, até esse dia que ele estava diante do
do Sinédrio, né, dos homens que ocupavam uma cadeira ali no Sinédrio. Ele disse que andou de consciência limpa, né? Ele andou diante de Deus, e o Senhor, ele enxergava as obras de Paulo, tá? Então, quando nós olhamos a declaração de Paulo, que ele diz que andou diante de Deus, e esse é o nosso primeiro ponto para a nossa reflexão, né? Nós vamos voltar um pouco lá atrás, em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que Moisés escreveu dizendo que andou Enoque com Deus, né? E andar diante de Deus, e andou Enoque com Deus, é a ideia de que tanto Enoque como Paulo, eles tinham um relacionamento muito profundo com o Senhor, relacionamento de intimidade. Eu não sei quem lembra, eu postei um tempo atrás no grupo da igreja um videozinho de 2 ou 3 minutos de um pastor, ele explicando sobre esse andar com Deus, né? E ele disse lá na sua ilustração que um pai tinha 2 filhas, e as 2 filhas participavam de uma formação musical. Toda semana ia à casa desse pai, um professor de piano, e as 2 filhas participavam de uma aula sobre piano, né? E cada uma tinha o seu momento, e a aula durava 20 minutos para cada uma, né? E quando a primeira ia para participar da aula, os seus 20 minutos de treinamento com o seu professor, né? Ela tocava o instrumento musical de qualquer jeito, ela demonstrava insatisfação, irritação, ela demonstrava que estava ali, mas o pensamento estava em outro lugar, né? E quando o professor dizia basta, o seu tempo se esgotou, ela saía feliz da vida. E a outra, quando entrava, era o oposto da sua irmã. Ela prestava atenção nas orientações do professor, ela exercitava com prazer, com toda a intensidade da força do seu coração, por amor que ela tinha de aprender a música, né? E era preciso o pai ir lá interromper a aula e dizer: filha, o professor já cumpriu com o horário dele, ele tem que voltar para os seus afazeres, voltar para a sua família, o seu tempo de aula acabou. Então ele quis dizer o seguinte, que andar com Deus não é o exemplo da primeira filha, aborrecida, amargurada, né, insatisfeita, estava ali simplesmente por estar, né? É o famoso corpo presente, né? Mas o espírito, o pensamento estava em outro lugar. Mas a outra filha era o oposto dela, porque ela tinha prazer, ela entregava o seu melhor, ela não se preocupava com o tempo da aula, porque por ela podia continuar muito mais tempo. Mas como o pai havia acertado com o professor apenas 20 minutos, o professor, ao completar o seu tempo de aula, ele estava livre para voltar, para terminar e ir embora, né? Então, quando Paulo diz que andava diante de Deus dessa forma que ele se expressou ao Sinédrio, com boa consciência, né, pegando esse exemplo de Enoque, então Paulo ele disse para os irmãos que a sua vida com Deus era intensa, e ele tinha muito prazer em andar com o Senhor nosso Deus. No versículo 11, nós vamos encontrar aqui Lucas citando o Senhor Jesus Cristo, né? Jesus ao lado de Paulo. Ele vai dizer o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, né? Então, aqui nós vamos encontrar algumas questões preciosas acerca desse andar com Deus, andar com boa consciência diante do Senhor, ser intenso nesse relacionamento com Deus, né? Nós vamos ver agora a parte de Deus desse relacionamento que o Senhor Jesus Cristo, ele expressa no momento que ele se põe ao lado de Paulo, o apóstolo, né? E pondo-se ao lado, nós vamos lá para Mateus capítulo 28, né, versículo 20, que o Senhor ele disse o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Percebam que o Senhor Jesus Cristo disse foi anterior ao acontecimento na vida de Paulo, a promessa de Deus se cumprindo na vida do apóstolo, de que estaria com ele todos os dias.
de que estaria ao lado dele, nesse momento de aflição, de dificuldade, de perseguição, de ameaça, de sua vida estar por um fio nas mãos dos religiosos judeus, saduceus e fariseus. Quando o Senhor, ele disse para Paulo: coragem, nos reportamos ao que o Senhor, o mesmo Deus, disse a Josué, quando Josué assumiu o cajado de Moisés. Ele disse o seguinte: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor Jesus Cristo disse: tenha coragem que eu sou contigo, você não está sozinho, não tenha medo, porque eu sou a segurança para a sua vida. E o Senhor que observava as obras de Paulo, que ele tinha conhecimento do que Paulo havia feito, do que Paulo tinha dito a respeito dele em Jerusalém. Paulo foi testemunha do Senhor em Jerusalém. E quando a gente vai para Apocalipse capítulo 2, versículo 2a, o Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte, pelo escrito de João: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Se Paulo declarou: ando em boa consciência diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo disse: é verdade. Porque eu olho para o que você faz, eu tenho conhecimento do que você tem realizado em meu nome. E ainda o Senhor Jesus Cristo, falando com Paulo, dialogando com o seu servo, com o seu apóstolo, ele falou sobre Paulo ir a Roma, E quando o Senhor Jesus Cristo, ele disse que o importante era ele continuar fazendo a sua obra, continuar firme, porque ele ainda tinha algo com Paulo na cidade de Roma. Nós vamos para o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que ele disse o seguinte: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Uma postura, uma atitude de quem confiava na palavra de Deus, de quem tinha a palavra de Deus por certo, de que a palavra do Senhor haveria de se cumprir integralmente em sua vida. E diante desse contexto histórico, do que Lucas escreveu e do que eu acabei de explicar, queridos, eu quero que todos nós possamos nos conectar a essa realidade do presente que vivemos hoje, porque nós somos os enviados do Senhor, Nós somos os apóstolos, como eu disse aqui domingo, não com a mesma importância ou característica daqueles que o Senhor, como Paulo, separou, enquanto estava aqui entre nós, os seres humanos. Mas nós que fazemos parte desse apostolado universal, nós somos esses dos dias atuais que se relacionam com o Senhor. E a primeira lição que eu quero extrair desse texto para a nossa vida é a seguinte: o crente de boa consciência é porque tem uma vida íntegra diante de Deus e dos homens. Quem pode dizer que anda com Deus de consciência limpa até esse momento do dia? Porque a mensagem de Deus contida nesse texto aponta para um homem, um servo, que podia abrir a sua boca e dizer que andava de boa consciência diante de Deus, porque tinha uma vida íntegra, porque tinha uma vida digna de confiança daquele que era o seu Senhor. Mas nós hoje, nesse dia que chamamos de quarta-feira, 21, não é hoje? 21 ou 22 hoje? 22 de julho, nós podemos também, como Paulo, declarar: eu ando de boa consciência diante de Deus, eu ando como Enoque andou com Deus, eu sou intenso nesse relacionamento com o Senhor, as minhas obras, elas estão aí para que todos possam ver e saber que eu sou um seguidor de Jesus Cristo, que eu sou um servo de Deus. A minha consciência me permite
que eu abra a boca para declarar isso publicamente? Paulo, ele declarou sem nenhuma dúvida da sua relação de fidelidade com o Senhor, nosso Deus. E a segunda lição e última lição que eu quero compartilhar com vocês hoje, a boa consciência cristã respaldada por um testemunho fiel. Olha aí, Paulo, ele podia dizer que andava com Deus, com a sua consciência tranquila, porque ele tinha um testemunho fiel da sua relação com Deus. A boa consciência cristã respaldada por um testemunho fiel é a garantia do cumprimento das promessas de Deus na vida do crente. Porque Paulo, ele não negava a sua fé, porque Paulo era fiel ao Senhor todo o tempo, não importando o que acontecia com a sua vida, naufrágio, chibatada, não é? Prisões e tantas outras coisas que ele, por amor a Jesus, ele continuou fiel ao seu Deus. Ele não abriu mão da sua missão dada por Deus. Ele não deixou de usar suas mãos santificadas pelo Senhor para a glória de Deus e melhoria do mundo no seu tempo. E porque Paulo, ele era fiel, queridos, o versículo 11 do capítulo 23 vai trazer essa presença poderosa de Deus na vida de quem tem condições de abrir a boca e dizer: eu ando de boa consciência diante de Deus. Em primeiro lugar, estar ao lado, o Senhor estar ao nosso lado, quando nós andamos de boa consciência, lado é estar presente e prover as necessidades. Nós queremos que o Senhor Jesus Cristo ele esteja ao nosso lado, que Ele seja o nosso provedor, mas muitas vezes nós não nos qualificamos como o apóstolo Paulo, para que o Senhor se ponha ao nosso lado. Mas vejam, queridos, que quando nós cumprimos a nossa parte nesse relacionamento, o texto é a verdade absoluta de Deus, como disse aqui a nossa irmã Késia. O Senhor Jesus Cristo, Ele se põe ao nosso lado, para dizer: eu estou contigo, Kathleen, eu sou o seu Deus, você não está sozinho nessa sua luta, nesse desafio que eu confiei a você, de me glorificar, de me representar, de ser a minha testemunha fiel entre os da sua geração. Eu estarei com você para prover as suas necessidades na caminhada que eu tenho para a tua vida. Eu estarei ao seu lado, Kathleen, porque você é fiel a mim. O que você diz diante dos homens, eu crivo como o seu Deus, que é verdade. Você anda de boa consciência diante de mim, e eu estou do seu lado, porque você me honra, porque você me glorifica, porque você alegra o meu coração. Eu me ponho ao teu lado. Que lindo isso, né, queridos? Muitas vezes a gente quer muito que o Senhor Jesus Cristo esteja do nosso lado, principalmente nos momentos de dificuldade que nós enfrentamos, mas muitas vezes nós não nos qualificamos como Paulo para que o Senhor possa se alegrar da nossa vida e ser fiel àquilo que Ele nos prometeu, de estar conosco todos os dias ao nosso lado. Mas se nós somos fiéis ao Senhor, irmão Mael, Ele vai estar ao nosso lado. Creia nisso. Creia nisso. Se você todos os dias, não sei qual hora do dia, você vai declarar da sua boca, todos nós também podemos fazer a mesma declaração: eu ando diante de Deus com boa consciência. Se isso que procede da nossa boca é verdadeiro, Deus criva, Deus reconhece, Ele vai se pôr ao nosso lado. Eu não tenho dúvida disso, porque eu creio na fidelidade, nas garantias da palavra do Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, sobre sermos íntegros aos olhos de Deus e andarmos de boa consciência diante do Senhor. Ele diz para os que assim são: contigo por onde quer que andares, eu serei a segurança e a certeza de que você vai aonde eu tenho que te enviar em meu nome. Acalma o teu coração, descanse, que eu sou contigo.
Eu estarei contigo, eu sou a sua segurança, eu sou a sua proteção, nada vai te tocar ou te impedir de chegar aonde eu quero que você chegue. Se andamos de boa consciência, nós seremos como Paulo, que todos queriam tirar a vida dele ali em Jerusalém, mas o Senhor tinha um futuro que Paulo sabia, mas aquelas pessoas não. Aquelas pessoas, elas tinham certeza que os últimos dias de Paulo seriam em Jerusalém, mas Deus tinha muito mais para a vida de Paulo. Deus tinha outro desafio para Paulo. Ainda não era o fim. Diante de tudo aquilo que era adverso ao servo do Senhor, o Senhor disse: acalma-te, porque você vai passar por essa dificuldade, porque eu estou do seu lado, eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção, eu sou a segurança. E quem está dizendo que você vai chegar em Roma sou eu, e ninguém derruba a minha palavra, porque depois que eu a libero, ninguém pode cancelá-la. E se andamos de boa consciência aos olhos do Senhor, queridos, a nossa estrada ainda não acabou. Os nossos dias que estão por vir, o Senhor tem guardado grandes coisas para todos nós, que confiamos na sua palavra, que somos íntegros aos seus olhos, que declaramos dia após dia, que nós andamos de consciência, de boa consciência aos olhos do Senhor. Em terceiro lugar, quando nós andamos de boa consciência diante de Deus e o nosso testemunho é fiel da pessoa do Senhor, Deus vê as boas obras, Deus vê boas obras do crente e reconhece. O Senhor Jesus Cristo conhecia a vida de Paulo, o trabalho de Paulo, como Ele conhece a minha vida, conhece a vida dos que estão aqui, dos que estão em casa, né? Que bom quando o nosso Deus Ele olha para a nossa vida e vê as boas obras, pois foi para isso que Ele nos salvou, que Ele nos libertou, para realizar as boas obras. Mas percebam, queridos, que quando o Senhor Ele olha para a nossa vida, não enxerga essas boas obras que Ele enxergou na vida de Paulo, né? Quão triste isso é para a nossa relação com o nosso Deus, que morreu por nós na cruz, que nos deu um nome escrito no livro da vida, que nos deu uma liberdade plena nele, né, que nos deu a condição de luzeiros que somos para este mundo, que nos deu um entendimento acerca do mundo espiritual, que nos deu um lugar entre os príncipes, que nos deu um lugar nas regiões celestiais que ainda não ocupamos, mas pela fé nós queremos que lá está nos aguardando, que nós vamos reinar com Ele. Percebam que a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus implica em tudo isso. Porque Ele vê tanto as boas obras que nós devemos realizar, como Ele também vê as obras más que nós praticamos. E se praticamos obras más, como é que nós queremos que o Senhor Ele esteja ao nosso lado? Como é que nós queremos que o Senhor seja o nosso provedor? Como é que nós queremos que o Senhor seja a nossa proteção? Se não temos nada a apresentar a Ele, se as nossas mãos estão sujas por causa do pecado, e não são santificadas, resultado da obediência à palavra do Senhor, mãos que edificam, mãos que abençoam, mãos que honram o Senhor, que glorificam o Senhor, que as pessoas enxergam o Senhor em nossa vida. Mas nós queremos o Senhor ao nosso lado, queremos a provisão dEle, queremos a proteção dEle, mas muitas vezes nós não queremos fazer as obras que glorificam o Senhor nosso Deus. Paulo, ele fez, ele glorificou, e porque ele glorificou o Senhor Jesus Cristo, reconheceu o que Paulo realizava em seu nome, quanto aqui esteve entre nós. E por último, tá? Dentro dos benefícios que Deus proporciona a quem anda diante dele, né? Quem tem uma vida diante dele com boa consciência, quem é fiel na obra de Deus recebe galardão, queridos. Por isso que o apóstolo Paulo ele declarou com tanta convicção, né, que devemos ser firmes, constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que essas obras que nós realizamos
há uma recompensa por causa delas. Nós não fazemos nada em vão. O Senhor, Ele contabiliza cada ação que nós realizamos aqui no nome dEle. E Ele é tudo isso que Ele foi para Paulo. Ele também é para todos nós quando nós andamos de boa consciência. E fica aqui essa pergunta para todos nós, os seguidores de Jesus, os apóstolos dos dias atuais, os enviados por Ele. Nós andamos de boa consciência diante dos olhos dEle. Se andamos, glória a Deus, louvado seja o nosso Deus por isso. Mas se não andamos, queridos, passemos a andar. Porque o nosso Deus, Ele vê o que nós fazemos e vê também o que nós não fazemos. E como é que eu posso contar com a presença dEle ao meu lado, a segurança dEle em minha vida, a provisão dEle, o reconhecimento dEle, né? A defesa dEle em meu favor, se nada faço para o engrandecimento do nome dEle? Fica essa pergunta para nós, que somos o que somos por causa do Senhor. Será que temos sido como a primeira filha, né, que desprezava ali o ensino, a capacitação, ou somos como a outra que era intensa, dedicada, era grata pelo privilégio de aprender a tocar um instrumento musical? Como tem sido a nossa relação com o Senhor Jesus Cristo, tá? Eu creio que Ele está falando conosco nesta hora, e eu creio que tanto nós temos servos dEle que andam como Paulo andou, de boa consciência aos olhos dEle, como também eu creio que nesse público que me assiste deva ter servos que não andam de boa consciência aos olhos do Senhor, mas deseja que o Senhor esteja ao lado, que Ele seja o provedor, a proteção, que Ele reconheça aquilo que não tem para reconhecer e que o Senhor recompense, né, por tudo que não se faz em nome dEle. Que possamos ser como Paulo, que possamos ser esses cristãos dos dias atuais, que o Senhor, Ele está conosco todos os dias, Ele não nos abandona, e aquilo que Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir, muito mais do que nós possamos, como diz a sua palavra, pensar ou imaginar. Amém? Temos mais alguma coisa, irmã Késia? Pronto, a senhora vem aqui, ora, depois eu vou impetrar a bênção, e os meninos vão encerrar com mais uma música. Vamos ter a nossa segunda parte de oração, dos pedidos que os irmãos mandaram. A irmã Mônica Araújo, ela agradece ao Senhor pela proteção e cuidado com a sua família, pois Ele é bom em todo o tempo. Isso é uma grande verdade, Deus é bom em todo o tempo. A irmã Marleide, ela pede oração por uma tia de uma amiga que está hospitalizada com AVC. A irmã Diva, ela agradece ao Senhor pelo cuidado dEle, pelos livramentos e proteção com ela e também com a sua família. A irmã Joelma, ela agradece a Deus pelo cuidado, livramentos, providência. Ela pede oração pela sua família e por toda a nossa nação. A irmã Mônica Basílio pede oração por sua família e por toda a família Capuí. E também agradece pelo cuidado e livramento do Senhor em nossas vidas. A irmã Francisca, ela agradece a Deus por seu grande amor com a sua família. Também ela agradece a Deus pela uma prima do seu esposo, do irmão Francisco, que estava com Covid, chegou a ser internada, e eles tinham uma grande preocupação porque ela é cardíaca e também tem diabetes, mas ela já está em casa, para a glória de Deus, Nós louvamos a Deus pelo cuidado dEle. Esses últimos dias, a gente tem tido mais motivo de agradecer do que os pedidos, No início era bem, chocante, porque todas as quarta-feiras a gente tinha muitos pedidos de oração por familiares, pessoas conhecidas que estavam com Covid, com suspeita de Covid, e nós louvamos a Deus porque agora nós temos mais o que agradecer do que a pedir. E nós louvamos a Deus por isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, pelos livramentos que o Senhor tem dado, não só a nós que aqui estamos, meu Deus, mas pelos irmãos que estão em casa. Assim como a irmã Joelma, ela tem agradecido pelos cuidados, pelo teu cuidado, pelos livramentos. A irmã Mônica também, Senhor.
A irmã Francisca, Senhor, que estavam apreensivos, ó Deus, com a prima do irmão Francisco, que estava hospitalizado, ó Deus, com a Covid-19, por seu problema no coração, também por sua diabetes, meu Pai. Mas o Senhor restaurou a saúde da tua filha, ó Deus, e a levou de volta para casa, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, por isso. Nós te damos graças, Senhor, pela irmã Marleide, que também tem pedido, ó Deus, pela tia de uma amiga que está hospitalizada, pois teve um AVC, Senhor, que o Senhor esteja ali cuidando dela, meu Deus, usando os médicos, ó Pai. Deus amado, nós também te apresentamos, ó Deus, a irmã Diva, que tem sido grata ao Senhor pelo seu cuidado, pelos livramentos e proteção e por toda a sua família, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, pela nossa nação, que o Senhor chegue, ó Deus, nos governantes, ó Pai, aqui do nosso estado, o prefeito da nossa cidade, a governadora do estado, o presidente da república, meu Pai, que o Senhor chegue nas nossas vidas, chegue nesses corações, ó Deus, que eles tenham um olhar de misericórdia também por essa nação, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, leva-nos para casa na tua santa paz, em nome de Jesus, o qual oro e agradeço. Amém. Obrigado, irmã Késia. Eu quero agradecer a Deus também. No começo desse ano nós fizemos um esforço, eu e Mônica, e fizemos com que a Camila voltasse para a faculdade, porque ela já estava afastada há quase 2 anos, e pela fé, nós conseguimos com que ela voltasse, e começamos a orar ao Senhor pedindo que ela pudesse conseguir um emprego, para poder garantir dela até o final do curso, que ela faz. Já está mais perto de terminar, do que de começar, e a gente estava bem preocupado quanto a isso, e a gente vinha orando desde o início do ano, para que o Senhor pudesse abrir uma porta de emprego para ela, porque se não abrisse essa porta de emprego, a gente ia passar uma certa dificuldade, ia trancar a matrícula dela, a gente ia cortar algumas coisas nossas, a gente ia, enfim, ia apertar, a gente ia ficar mais privados, nessa área da nossa vida. Mas Deus foi misericordioso e hoje ela começou a trabalhar. Isso significa que o curso dela, vai prosseguir agora, e a gente descansa nessa área, crendo que o Senhor ele é fiel. Quando nós olhamos para essa realidade do que acabamos de dizer na palavra do Senhor, quando nós andamos, abrimos os nossos olhos todos os dias e declaramos lá do mais profundo do nosso íntimo: eu ando de boa consciência aos olhos do Senhor, Ele se faz presente ao nosso lado, Ele é o nosso provedor, Ele nos protege da tristeza muitas vezes, das perdas irreparáveis, e quando nós dedicamos a nossa vida com toda alegria e gratidão ao Senhor por tudo que Ele é e faz por nós, o Senhor, Ele se faz presente todo o tempo em nossa vida. Então esse é o meu agradecimento público, a fidelidade do Senhor Jesus com a nossa família. Ele tem sido fiel conosco, todo o tempo, e eu não tenho dúvida que vai continuar sendo. Amém? Eu quero orar e depois os meninos vão encerrar com mais uma canção. Agradecer a presença de todos aqui comigo, irmão Maior, irmã Késia, a irmã Kathleen, irmão Lucas, a irmã Késia Saraiva. Agradecer a sua companhia, a sua atenção, que o nosso Deus possa ter falado ao seu coração ricamente, que você possa ter compreendido o que Jesus ele quer para você. Ele tem coisas boas para a tua vida, mas você precisa entregar coisas boas ao Senhor, andar de boa consciência diante dele, que ele possa reconhecer isso publicamente, porque quando nós andamos de boa consciência diante do nosso Deus, a nossa vida é completamente diferente. Não importa o que esteja acontecendo, nossa boca vai continuar declarando: eu ando de boa consciência diante do Senhor meu Deus, e Ele é testemunha disso. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por tua palavra ministrada a todos nós nesta hora, que ela possa, Deus bendito e amado, surtir efeito em nossa vida, que sejamos transformados, consertados pelo poder dela que emana de ti, Senhor. Ó Deus bendito, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as santas e doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, teu povo, hoje e sempre. Amém.
Deus, tu és o Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, Magia, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, o nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, El Elyon, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, disse que no Yahvé a justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Aleluia. Deus abençoe a todos, irmãos. Boa noite. Até a próxima. Deus, somente Deus.